encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do grande expediente. Declaração de líder marcado do PSDB. Declaração de líder para a bancada do PT. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Gladys Frisso, ausente, portanto prejudicada. Próximo vereador inscrito, vereador Camilles. Bom dia, senhora presidente. Cedo meu espaço a colega Tatiane Frisso. Com a palavra na tribuna. Declaração de líder PRD. Na tribuna, com a palavra a vereadora Tatiane Frisso, por cedência de espaço. Senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham de casa, muito boa essa retomada, né, da nossa TV Câmara. Aos colegas vereadores eleitos, né, que estão conosco, Iago, Daiane, Capitão Ramon Teles, sejam muito bem-vindos, a todos que nos acompanham também na plateia. Bom, eu acho importante a gente reconhecer e parabenizar o prefeito Adiló, reeleito, para os próximos 4 anos governar a cidade de Caxias do Sul. Parabenizar também, já cumprimentei o vereador, colega vereador Scalco. A gente sabe o quanto é complexa uma eleição, a vereador, ao cargo de vereador, a prefeito, muito mais. A gente tem a absoluta convicção de que foi uma eleição muito difícil, muito diferente. Eu, particularmente, estou na vida pública desde 2012 e essa talvez tenha sido a pior, a mais difícil, né, das eleições pelas quais passei, porque acabou sendo uma eleição permeada por fake news, por, enfim, uma série de situações muito complexas. Mas um dado que chama muita atenção e que a gente precisa refletir tem uma relação direta com as abstenções que aconteceram no primeiro turno, onde 87 mil pessoas deixaram de participar do pleito. E também no segundo turno, mais de 100 mil pessoas deixaram de participar. E isso é um recado muito claro da população. Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade, porque o descrédito com a classe política, ele vem aumentando ao longo dos anos, ao longo das eleições. As pessoas não se sentem mais motivadas a participar. E aí, colegas vereadores, quem perde somos todos nós. A gente sabe que tem muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas responsáveis, muitas pessoas deixando de lado família, amigos, para estar aqui, fazendo a diferença, lutando, buscando uma sociedade melhor. E, infelizmente, a gente não consegue alcançar essas pessoas. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que a gente precisa fazer reflexões importantes a respeito disso, desses dados. Mas eu também não tenho dúvidas de que a política não pode ser um espaço para tentar aniquilar o outro, para tentar destruir o outro, que a divergência, ela precisa acontecer, ela é positiva, ela é salutar, ela nos faz pensar, ter pontos de vistas diferentes, e a divergência ela deve ser sempre no campo das ideias, mas o respeito às pessoas deve prevalecer. Eu não acredito em caminhos que levam a rupturas, mas eu acredito em caminhos que constroem pontes, em que a gente pode, juntos, com diferenças, chegar a consensos que representem de fato o interesse da população. E eu acho que isso, né, é o que deve prevalecer. Então, mais uma vez, parabenizar o colega Scalco. Eu acho que todos saem grandes desta eleição, com aprendizados importantes. Eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar sempre o espírito do coletivo, pensar no bem-estar público e social, respeitar os que pensam de forma divergente da gente, porque é assim que se constrói de fato a democracia. E eu acredito que se estamos aqui é porque todos nós acreditamos nesta democracia. E eu preciso salientar, né, que
Onde a ignorância grita com arrogância, o silêncio ensina com elegância. Eu me lembro que em muitos momentos, nesta Casa Legislativa, em muitos momentos, como líder de governo, eu fiquei quieta porque, em alguns momentos, a gente era provocado, a gente sabia que falar para aqueles que não queriam ouvir era um desperdício de energia, né? Pois bem, temos aí o resultado das urnas neste domingo. É um resultado que nos chama também a responsabilidade de compreender, de melhorar. É um governo que tem falhas, como todos teriam, como todos terão, mas certamente é um governo que está reeleito e tem grandes desafios pela frente e fará, sim, grandes entregas para a população. Então, novamente, para aqueles que acham que fazer política é gritar, é tentar separar as pessoas, é agir com ódio, essa não é a política que o eleitor caxiense quer. A gente precisa, sim, trabalhar com união, trabalhar pelo bem-estar social, trabalhar com os diferentes. A gente precisa combater toda forma de ódio, de fake news, tudo aquilo que nos separa e lembrar sempre que aquilo que nos une, nós, como pessoas públicas, é muito maior. E é isso que deve prevalecer. Então, eu desejo, né, a todos que façam, né, e sigam trabalhando a sua forma, a sua maneira, nas suas crenças, com aquilo que realmente gostam, né? E certamente todos nós temos essa grande responsabilidade de chamar a população, né, para que a gente não tenha números tão grandes, números que em Caxias do Sul beiram quase 30%, e isso realmente é preocupante. A gente precisa pensar em formas de trazer a população para participar ativamente, porque o pior analfabeto que pode existir é o analfabeto político. Mas, novamente, reiterar, onde a ignorância grita com arrogância, o silêncio ensina com elegância. Era isso, senhora presidente, muito obrigada.